E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar aqui nossos estudos sobre a gastronomia da continente americano. Estamos na América do Sul e vamos falar sobre o Peru agora. O Peru é um país cheio de tradições, ele é multicultural e tem uma gastronomia muito famosa no mundo, né? Além de ter muitas paisagens naturais belíssimas, né? Nós temos no Peru 12 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. E ele tem 84 dos 117 ecossistemas do mundo, né? Segundo o governo peruano. O Peru está localizado na parte ocidental da América do Sul e faz fronteira com Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile. Nós temos aqui um mapinha, né, mostrando onde ele fica. Perdão. No território peruano, né, nós temos três principais regiões, como eles se dividem, né? A costa, que é o litoral, né? A serra, que é essa parte aqui que fica ligada à Cordilheira dos Andes, e a selva, que é essa parte amazônica, que ela fica mais ou menos aqui. Certo? Hoje o Peru tem mais de 31 milhões de habitantes e tem o espanhol como seu idioma oficial, além de outras 47 línguas nativas, entre elas o Quichua e o Aymara. São todas as línguas nativas do Peru são consideradas línguas oficiais. É um fato bastante interessante. Na gastronomia, nós temos, por conta, né, dessa questão geográfica, né, da selva, do litoral e da serra, nós temos uma grande variedade gastronômica, né? E além dessa cultura milenar, né, que vem desde os Incas, né? A gastronomia do Peru mistura essas tradições, além de fazer fusões, né, com outras técnicas da alta gastronomia mundial. O pisco, aqui nós temos alguns exemplos, né? É considerada a bebida símbolo do Peru. O pisco é tipo uma aguardente feita de uva, né? E ele é utilizado em várias preparações, como a piscola, né? Que é uma mistura de pisco com Coca-Cola e tal, entre várias outras bebidas. E é também o Peru o país dos chamados superalimentos, como a quinoa, que é esse grãozinho, né? A camu-camu, que é essa fruta rica em vitamina C, e a maca, que é esse tubérculo aqui que se faz em pó, chamado maca peruana, rico em aminoácidos e tal. Então, esses são três exemplos de superalimentos que vêm dessa região do Peru, mas que acabaram se espalhando pelo mundo, né? Vamos ver algumas preparações tradicionais peruanas. O ceviche, com certeza, é o mais famoso, né? Prato peruano. Ele existe em outros países da América Latina, mas ele é tido como a comida tradicionalmente peruana, né? Os ingredientes mais tradicionais são peixe branco cortado em pedaços, suco de limão, cebola roxa, a pimenta, a pimenta, né, que é o chamado ají, além do coentro e sal, né? É uma receita que tem pelo menos 2000 anos, segundo os historiadores, e ela também pode ser acompanhada por milho e batata doce, né? Contam os historiadores peruanos que o ceviche tem a origem antes da chegada dos espanhóis na civilização mochica, que é da região norte do Peru, né?
entre os anos 100 a.C. e 800 depois de Cristo, né? Diz que eles já faziam um prato à base de peixe fresco que se cozinhava num suco fermentado de tumbo, que é um parente do maracujá, né? Uma fruta parente do maracujá. Depois, no Império Inca, esse peixe era macerado com chicha. Chicha é uma bebida à base de milho. Eles mastigam o milho e cospem, né? E a partir dessa fermentação, dessa bebida, da saliva dele, né? Da saliva com o milho, eles fazem uma bebida alcoólica. A chicha, ela é comum não só no Peru, como em outros países da América Latina, como a Colômbia, né? E era bastante consumido nessa região da Cordilheira dos Andes. Mais tarde, com a presença dos espanhóis, foram misturados o limão e a cebola, né, transformando-se no ceviche atual, né? Como eu falei, né, o ceviche também é consumido em outros países, como Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Guatemala e Nicarágua. Uma outra preparação muito interessante do Peru é a pachamanca, né? Como o ceviche é da região do litoral, a pachamanca é da região da serra, né? Um dos pratos mais antigos e representativos da gastronomia peruana. Em Quechua, a língua inca, né, pachamanca significa pote de terra, porque se deve à forma de como é cozido isso, né? Geralmente eles colocam as carnes e legumes, especialmente batatas e milhos, eles temperam com as ervas que eles têm lá, né? E cavam um buraco, colocam pedras quentes, depois colocam esses alimentos, né, sobre as pedras quentes, geralmente embalados em folha de bananeira, né, e em cima ainda colocam mais pedras quentes para que ele cozinhe tanto por baixo quanto por cima, né. Aí depois eles tampam esse buraco e depois de alguns minutos, algumas horas, eles retiram e o alimento está cozido, né? Segundo a crença andina, Pachamama, não confunda Pachamama com Pachamanca. Pachamanca é a comida, Pachamama é a deusa inca, que seria equivalente à mãe natureza. Ela é a fonte de fertilidade, de vida. É a Pachamama que dá todos os alimentos que os seres humanos consomem, segundo a tradição, né? Então a Pachamanca, ela geralmente é feita nos meses de fevereiro e março e é comida para celebrar a colheita, né? Além de em outras festas importantes, como casamentos, aniversários e rituais de pagamento à terra, né? De agradecimento à terra pela colheita. O Ruane é uma comida da região amazônica do Peru, né? E dizem que ele é originário da cidade de Moyobamba. Ele é feito à base de frango, temperado com especiarias e cobertas com folha de bijal. Bijal é um vegetal que tem uma folha bem grossa e grande, assim, lembra um pouco uma bananeira e tal. E é bastante consumido na festa de São João. Por isso que seria esse o nome do alimento, Ruane, né? San Juan, no espanhol é São João, em português, né? Então, Ruane seria por conta dessa festa tradicional, ser um alimento tradicional de São João, no Peru. A origem dos pratos também vem da era pré-hispânica, né? Antes da chegada dos espanhóis, quando os indígenas preparavam seus alimentos embrulhados em folhas de bananeira ou de bijal.
Os primeiros ruanes eram preparados a partir de mandioca, peixe e caiapama, um cogumelo, né, comestível, além de ovos de aves silvestres. Depois da chegada dos espanhóis, foram incluídos alguns produtos trazidos da Europa, como frango, azeitonas, arroz e vários condimentos, né, vários temperos. Existem diversas variedades de ruanes, como ruanes de arroz, feito de arroz e frango, que é esse aqui. A gente vê que ele vira um pacotinho, né, embalado, tem até uma coxa de frango aqui, bem interessante, né? E ele é cozido lentamente. Tem o chuchu lihuani, que é o arroz com miúdo de frango, o churruani, que é com peixe, ovo e pimenta, e o sarahuani, que tem amendoim, milho e carne de porco da Índia, que é lá eles chamam de cuy. E geralmente ele é feito frito, né? Ele também, o cuy, que é o porquinho da Índia, ele é bastante popular lá no Peru, eles fazem muito isso com turistas, né? Eles botam dessa forma aqui, que é justamente para causar um certo espanto, né? Atrair os turistas para ver quem é que tem coragem de comer o porquinho da Índia, chamado de cuy lá no Peru. Perdão. Vamos para o Chile agora. O Chile está localizado ao longo da costa oeste do Cone Sul, né? Que é essa parte da América do Sul que parece um funil, né? Um triângulo de cabeça para baixo. E ele está situado entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Ele é muito extenso, né? Tem cerca de 4.300 quilômetros de extensão de norte a sul, mas também é bastante estreito, né? Ele tem uma largura média de 180 quilômetros entre o litoral e a fronteira dos Andes, né? Ele possui todos os climas do planeta, né? Porque, enfim, ele vai do Equador até a parte extremo sul, né? do continente, exceto o clima tropical, justamente por conta dessas suas altitudes, o relevo é muito acidentado, então o Chile tem basicamente litoral e montanha, né? Com uma pequena faixa de planície no meio, né? Então é basicamente esse o relevo do Chile. Vamos para algumas preparações típicas do Chile. No Chile você vai encontrar muitos frutos do mar, né? E muitos pratos à base de peixes também. Aqui nós temos dois exemplos bastante comuns de lá, que são os locos e as machas, que são moluscos, né? Bivalves, tem duas conchas. Eles são consumidos assim, utilizados em preparações, né? Bastante comum é a matcha gratinada com queijo parmesão. Os locos eles são maiores, mais carnudos, geralmente se fazem algum molho, se come ele como entrada, às vezes também pode se utilizar para fazer recheios de outras preparações, né? A centolla, que é esse caranguejo gigante, né? Também é uma iguaria chilena bastante comum, assim, apreciada pelos turistas, né? O chupe é uma espécie de torta, né? Bem parecida com o arrumadinho, que a gente tem de arrumadinho, né? Escondidinho, melhor dizendo. Arrumadinho não, escondidinho, certo? E ele tem uma massa feita de pão ralado, embebida em leite e temperos. E coloca embaixo os mariscos ou peixe, né? Geralmente mariscos. Então é um chamado chupe. Lá no Chile também tem muitas empanadas, tem uma tradição de empanada bem grande. Vamos ver aqui outro prato, que é o lomo a lo pobre, que é uma carne para o pobre, né?
Ele é feio, basicamente um prato à base de carne de gado ou bisteca de porco, né? Que ele é frito, aqui, né? A carne. E é guarnecido com batatas fritas e ovos fritos, né? Então é uma preparação bastante comum no Chile. Também existe em outros locais, como no Peru, por exemplo, também existe. E os vinhos no Chile, né, são bastante famosos. Eles chegaram com os europeus, né? Obviamente que não existia a uva, perdão, é um fruto que veio com os europeus, né? E inicialmente o vinho fabricado no Chile era mais utilizado para consumo próprio e celebrações eucarísticas, né? Nas missas e tal. No século XIX, o Chile ficou independente, né, das leis espanholas e começou a produzir seu próprio vinho, dando início à era moderna da vitivinicultura no país, né, a produção de uva e de vinhos. Em 1863 apareceu esse pulgão, a Filoxera, que destruiu vários vinhedos ao redor do planeta, né? Exceto no Chile, por conta da Cordilheira dos Andes, né? Esse pulgão não conseguiu chegar ao Chile. Então os vinhedos do Chile foram preservados. E isso fez com que o mundo inteiro se voltasse, né, para o Chile, para pegar novamente mudas de uva para reproduzir e tal, né? Nos anos de 1900, né, no século XX, o Chile passou por uma grande guerra civil e perdeu mais da metade de seus vinhedos. Depois que essa guerra acabou, né, vários investidores de fora começaram a colocar dinheiro no Chile, né, para produzir vinho, e nisso a indústria do vinho no Chile evoluiu ainda mais e atualmente é um dos lugares onde tem um melhor custo-benefício, né, para a sua produção. O Vale Central é a região mais importante para a produção de vinho no país, né, e ela abriga a maioria das vinícolas. As uvas nesta área amadurecem com facilidade e têm vinhos frutados e fáceis de agradar. Em busca de um terroir perfeito e de melhor adaptação de suas uvas, muitos produtores passaram a se estabelecer em outras regiões também, como a Aconcagua, o Vale de Itata e o deserto da Atacama, né? Quando eles tentaram variar seus vinhos, eles foram para outras regiões do Chile. Então, minha gente, é isso. Muito obrigado por acompanharem mais essa aula e nós nos vemos na próxima aula. A gente vai finalizar os países da América do Sul. Então, até lá!